É isso aí. Fala, Júlio. Bora falar do inverno? Qual inverno? O inverno que tá mó chegando. calor, mano. Fala aí. Não, uma das discussões, essa é uma discussão boa pra gente fazer, isso aqui vai dar um corte foda. Ih, pronto. O cara é empreendedor. O inverno tá chegando. Basicamente, um dos caras que ele tava falando, que é o Kevin Samuels. Kevin Samuels foi, na verdade, porque ele morreu, mas ele era o maior... Godfather. Ele era o maior canal sobre o assunto. E ele lançou a perspectiva do inverno feminino. Por exemplo, nós temos um cenário de relacionamentos que a gente tá vendo hoje. Não tá fácil pra ninguém. Muita coisa que acontece de um lado pros homens, por exemplo, aumento de homens virgens, virgindade tardia, homem que não consegue se relacionar e não consegue ter, muitas vezes, acesso à mulher se não ser pagando, que é o caso do incel e tal. Beleza. Do outro lado, você tem uma perspectiva que é o aumento de uma faixa etária, principalmente um recorte social, aumento de mulheres escolarizadas, que escolarizadas estão acima dos 35 anos, que não casaram e não tiveram filhos. Então, algumas tendências já atuais é de que, por exemplo, metade da geração millennial não vai ter filho e não vai casar, das mulheres. 50%. Tá? Isso já é dado do ano passado. Então, algumas coisas começaram a acontecer no ponto de que algumas mulheres elas não vão conseguir formar família, não vão conseguir, por causa da idade, escolher um bom marido, não vão conseguir engravidar, não tem tempo hábil para isso. E por causa disso, a gente vai ter, pela primeira vez, uma legião de mulheres solteiras até a velhice. Entendeu? E aí, quais os impactos que isso pode ter? Socialmente falando, economicamente falando. Entendeu? Como que vai ser feita o gerenciamento da saúde, como vai ser feito o gerenciamento do trabalho, entendeu? Como que ela vai lidar com um mercado altamente competitivo, novidades que chegam a todo momento com a tecnologia. Então tem um debate muito, muito esclarecido hoje, porque isso já é fato, o que eu disse dos dados é fato. O que vai acontecer daqui pra frente? Muita gente ainda tem esse questionamento, entendeu? De como que vai fazer. Essa analogia do inverno é justamente a mulher que não consegue enxergar a sua vida a longo prazo, não se prepara para um bom relacionamento com um bom homem. Inclusive, transferindo todo o seu objetivo de vida, por exemplo, na carreira. E lá na frente, talvez eu quisesse ser mãe e não sabia, mas fiquei tanto no mercado de trabalho, na lógica da produtividade, dos sistemas de produção e tal, aquela coisa de performar, né, que eu acabei esquecendo da minha vida afetiva. E aí, às vezes, é tarde demais. E aí ela pensa, caramba, queria ser mãe, mas tenho 40, agora é risco, agora é isso, agora é aquilo, tem que conhecer um cara bom, mas não. Tem toda uma vida atribulada que me sufoca a vida afetiva, não tem nem onde conhecer esse cara mais, porque eu, enfim, né, virei o que chama-se de carreirista, né, a mulher que foca extremamente no trabalho a sua juventude inteira, e lá na frente ela não consegue virar a chave para um relacionamento, porque está acostumada com uma vida diferente, mas até o workaholic e tudo mais. Então o inverno feminino é essa espécie de solidão afetiva, da mulher que trocou a vida afetiva por mercado de trabalho pura e simplesmente. Porque às vezes ela é convencida por uma indústria do empoderamento que debocha da pensa masculina na vida dela. Homem, sou mulher independente, macho na minha vida, começa esse tempo pejorativo, né? Macho, boy, chernoboy, boy lixo, pra ficar rejeitando homens e a ideia de um relacionamento a vida inteira. Chega lá na frente, talvez aquele cara bom lá atrás que queria fazer um corre comigo, talvez eu teria aberto ali a minha vida pra ele, mas eu vivi uma vida inteira em função do trabalho e agora eu não consigo voltar atrás. E aí acaba, eu queria um filho, casamento mais tradicional talvez, mas agora talvez é tarde, em vários sentidos eu quero dizer. E ela acaba entrando nessa ideia do inverno. A ideia do inverno é justamente aquela terra arrasada, né? Que já não cresce mais nada, só tem que fechar a casa ali e já era, né? Esperar passar a nevasca, né? Então essa ideia do inverno se popularizou com Kevin Samuels, como o Júnior comentou, e é o dilema da mulher moderna. Eu quero casar, mas também eu quero ser bem-sucedida. E tem muitas mulheres globais, artistas, que chegam em podcasts hoje, né? Depois ela é o exemplo da mulher de sucesso, e às vezes ela desabafa no microfone. Sabe, vou dizer pra vocês, entre as outras mulheres ali, eu queria ter 2 filhos, mas acho que agora é tarde. A outra, não, porque tem a Cláudia Raia que teve com 40 e pouco, a outra não sei o quê. Mas ela sabe que é uma exceção, mas ela fica tentando se convencer, porque ela abriu mão disso quando era um pouco mais nova. Então a mulher que sabe envelhecer, ela vence isso. Ela consegue equilibrar a vida de trabalho com a vida afetiva. Sobrou o que pra mim agora? Não, isso pra mim é uma questão pura e simples. Eu, como sempre reducionista, enfim, pra mim isso é uma questão pura e simples de matemática.
A mulher, conforme ela ascende financeiramente, muitas delas têm a ilusão de que elas estão aumentando a opção de homem na vida delas. Só que homem, em geral, não liga para o quanto uma mulher ganha. Então o fato de uma mulher dobrar, triplicar, quintuplicar de salário, isso não vai aumentar o leque dela de opções de homem, muito pelo contrário, vai diminuir. Porque ela muito que provavelmente não vai se satisfazer com o homem que ganha abaixo dela. Então, conforme ela ascende financeiramente, contrariamente ao que ela supõe de que as opções dela estão aumentando, as opções estão diminuindo. E aí, velho, chega um ponto que não tem homem que ganha sei lá quantos centenas de R$1.000 por mês pra todas. Tipo, a Martina falou isso no podcast, né? A beisola do tem Privacy. Tem até um termo da gringa, aquele lance financially attractive. Hoje existe esse termo na gringa, do homem ser financeiramente atraente. Que esse homem tá em falta no mercado. Óbvio que tá em falta no mercado. Puta de eufemismo para tipo, não quero homem que ganha menos que eu, né? Mas, então, mas óbvio que tá em falta no mercado homem que ganha muita... Pessoas que ganham muito, muito bem sempre vão estar em falta. Então, tipo... E a culpa é dos homens que não estão ganhando o suficiente? Os homens é que tem... que tem que... enfim, né? A Bessola falou isso, né? Eu sei que quando eu tiver que me relacionar, por eu ganhar acima da curva, pra minha idade, eu provavelmente vou ter que bancar um homem. Pelo menos parte da vida dele, pra ele me acompanhar. Pra tá ali, né? Pra acompanhar. Bancar ela já quanto, entende querido? o jogo. Que ela entende que no mês. ela entende que ele é um fenômeno. 20. Ela entende que ele é um fenômeno, que ela é fora da curva. É isso. Então ela já entendeu rápido isso. Mas muitas mulheres, quanto mais elas acumulam experiência de vida, diplomas, carreira, e não é errado, hoje em dia é isso, né? Tem que ser produtiva no mercado de trabalho, independente mesmo, não tem como sustentar por um homem, eu não aprovo isso, eu não sou a favor de nada tradicional nesse nível aí. Eu acho que tem que chegar junto mesmo, correr junto. Mas, infelizmente, muitas não entendem que estão estreitando as janelas de opções dela se ela não conseguir virar a chave e entender que um homem é mais do que o lifestyle que ele pode oferecer a ela. Olha, ele ganha menos, mas, cara, ele tem material para ser um bom pai, e etc. Outras qualidades que estão além da carteira que o homem pode oferecer num relacionamento. Maturidade emocional, um porto seguro emocional, até mesmo espiritual para quem é religioso, né, e tal. Várias das formas de ser homem no relacionamento que não se resume à carteira. Mas no materialismo de hoje, né, a mulher, olha, quanto você ganha? Ih, caramba, vou querer ir para tal restaurante, ele vai me acompanhar, vou ter que pagar mais na conta, proporcionalmente, né? E começa a cair um pouco a admiração. Então, se a mulher não virar essa chave, ela vai se isolar nos seus próprios critérios de seleção. Só para deixar um ponto bem claro aqui, acredito que eu vou falar por nós aqui, a gente não tá propondo que, nossa, a mulher tem que voltar a ser dona de casa. Não, pelo amor de Deus. Velho, ninguém aqui tá falando isso. A questão é a seguinte, conforme a mulher ascende financeiramente, as opções dela de homem vão diminuir e lidem com isso. Tipo, se não houver homem bem sucedido financeiramente o suficiente para atender a demanda feminina... E o pior, sabe o que... Por exemplo, no Brasil a gente ainda tem tempo de corrigir isso, porque fora já tá sacramentado em muitos lugares aí. Mas aqui no Brasil a gente tem como... A gente sabe que foi uma ou outra que foi no podcast e falou que queria ser mãe, não conseguiu, que deixou o cara passar, que se arrepende de não ter ficado com o cara lá atrás e poder ter tido a experiência dela, depois ela tocava a carreira dela. A gente já viu isso várias e várias vezes, entendeu? Sim. Mas aqui no Brasil ainda dá tempo da grande massa de mulheres entender como pode finalizar. Pra onde sua vida tá caminhando. Então, o que a gente tá propondo não é o tradicionalismo, porque não é tradicionalismo, não é a mulher ficar em casa, não é ser esposa. Quem quiser fazer, que faça. Tipo... Elas já vão querer de vontade própria, entendeu? Vai ter mulher que vai querer isso mesmo. Tá tudo certo. Mas o ponto é, pra ela escolher um bom homem, entendeu? E escolher um bom homem pra ser um bom pai, pra ter a família que ela deseja, e o filho, sei lá, se ela quiser ter, ela tem tempo pra isso. Então, e ela deve aproveitar bem as oportunidades. E volta naquilo que a gente falou. Se ela investe no cara lá atrás, se ela volta e fica com aquele cara lá, passando perrengue no Habib's, no McDonald's, no Cachorro Quente, ela vai ter. Entendeu? É esse o ponto do que tá acontecendo. E infelizmente em outros países já degringolou. Mano, o Japão, por exemplo, todo mundo tá falando, a taxa do Japão vai baixar pra menos de 1. Taxa de natalidade do Japão. Por quê? As pessoas, primeiro, não casam. Segundo, quando casam, não tem filho suficiente para repor a população. Então, assim, já, em alguns países o estágio já está mais avançado. Pelo lag cultural, a gente está 20 anos atrasado da Ásia, 10 anos atrasado da Europa e Estados Unidos. Então a gente tem tempo ainda de resolver essa questão. E o final não é bom, cara. Tem documentário.
Tem gente que tá indo pro asilo, né? As mulheres vivem mais que os homens. Então os homens acabam morrendo e as mulheres ficando. Ela vai pro asilo, aí não tem filho, não tem um marido, não tem ninguém da família, porque todo mundo já morreu, o irmão morreu e tal, morreu todo mundo. Ela tá tendo a custódia dela, da conta dela, monitorada por um agente estatal. Tipo, alguém vai lá e paga o asilo dela, paga o médico dela, porque lá a saúde é privada. Ela tá totalmente abandonada no mundo, sozinha. Isso já tá acontecendo. Tá acontecendo. Então, assim, olha só pra onde a gente pode caminhar. Isso daí pro Brasil é péssimo, porque o Brasil pode envelhecer pobre, e o Brasil envelhecendo pobre é o pior dos dois mundos, porque a gente não vai ter nem tecnologia e nem mão de obra, porque para produzir tecnologia precisa de mão de obra qualificada e atual, a gente não vai ter nenhum dos dois. E aí? Então, é esse o recado que a gente poderia deixar aí a respeito dessa questão, entendeu? Tem a questão pessoal e tem a questão social também. Isso é péssimo.